Eles te ensinaram a conquistar. Te ensinaram a impressionar, a dominar, a controlar. Mas ninguém te ensinou a perceber. Ninguém falou sobre o silêncio sutil entre as palavras de uma mulher. Sobre o que ela não diz, mas sente. Sobre a presença que vai além do toque, do gesto ou da intenção. Este vídeo não é sobre técnicas de sedução. Não é sobre fórmulas para agradar ou manipular. É sobre um chamado profundo, talvez o mais esquecido de todos. O chamado para despertar a verdadeira consciência masculina diante do feminino. Imagine que cada encontro com uma mulher não é apenas uma troca de palavras, mas um espelho do seu próprio estado interior. Que ela, como ensinava Helena Blavatsky, é tanto matéria quanto energia, tanto aparência quanto essência. Que ela não é um enigma a ser decifrado, mas uma chave oculta que pode abrir portas dentro de você, se você souber como estar diante dela. Porque antes de agir, o verdadeiro homem aprende a ser. E para ser, é preciso mergulhar. Você já sentiu que há algo que não entende completamente nas mulheres, mesmo quando pensa que sabe tudo sobre elas? Já teve a sensação de que existe algo mais? Um mistério, uma vibração, uma força que te desafia e te convida ao mesmo tempo? Pois saiba, essa intuição está certa. As mulheres, em sua essência mais profunda, carregam arquétipos milenares que não podem ser lidos com os olhos da razão comum. Elas são, como dizia Blavatsky, portadoras de um poder oculto que desafia a lógica e exige uma percepção desperta, sutil e elevada. Não é sobre masculinidade frágil ou virilidade agressiva. É sobre presença consciente. É sobre reconhecer o sagrado no feminino, não como um símbolo religioso, mas como uma realidade metafísica. E é justamente isso que o homem moderno perdeu. Substituiu o olhar atento pela pressa, a escuta profunda pela resposta automática, o respeito silencioso pela necessidade de aprovação. E nesse vazio, se desconectou não apenas das mulheres, mas de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que há uma outra forma de estar diante de uma mulher? Uma forma que não busca convencer, mas compreender, que não quer impressionar, mas intuir, uma forma que não se mede em palavras, mas em vibração, a vibração do real, do autêntico, do desperto. Porque, segundo os ensinamentos da teosofia, todo verdadeiro relacionamento é antes de tudo um encontro entre almas, e não entre egos. O que Blavatsky revelou ao mundo não foi um caminho de regras rígidas, mas de percepção refinada. E se você está aqui, talvez uma parte sua já esteja pronta para essa jornada, pronta para abandonar os velhos manuais e ouvir algo que vai além da superfície. Porque o feminino não quer ser conquistado. Ele quer ser reconhecido. E isso exige de você muito mais do que coragem. Exige presença, exige verdade, exige alma. Este vídeo vai te mostrar como. Não com promessas vazias ou frases prontas, mas com uma compreensão profunda que pode transformar não só a maneira como você se relaciona com as mulheres, mas principalmente como você se enxerga como homem. Prepare-se para mergulhar num conhecimento ancestral, oculto, mas mais atual do que nunca. Porque no instante em que você muda sua energia diante do feminino, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Fique até o fim. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas um conteúdo, é um chamado, um portal, uma semente que, se cair em solo fértil, pode florescer em algo que vai muito além do que você jamais imaginou ser possível em uma relação. Está pronto para isso? Então respire fundo e venha comigo. Parte 1. O véu da ilusão e o verdadeiro encontro. A maioria dos homens acredita que o primeiro passo para se aproximar de uma mulher está naquilo que mostram externamente: aparência, status, discurso afiado. Mas segundo Blavatsky, a realidade visível é apenas a mais densa das camadas. É o véu de Maya, a ilusão que oculta o verdadeiro ser.
Quando um homem se aproxima de uma mulher apenas com a intenção de conquistar, ele permanece preso a esse véu. E toda sua ação se torna superficial, efêmera, fadada ao desgaste do tempo. Não há conexão real onde só existe intenção de posse. Para Blavatsky, o universo é regido por leis ocultas, e o ser humano é um microcosmo em constante relação com essas forças sutis. No campo dos relacionamentos, isso significa que o verdadeiro encontro não acontece no plano físico, mas no plano vibracional. Um olhar consciente, uma escuta atenta, uma presença firme, porém serena. Tudo isso tem um impacto invisível, mas real, na psique feminina. O feminino sente o que está por trás da máscara. Sabe, mesmo sem saber explicar, se você está inteiro ali ou apenas representando. O homem que deseja verdadeiramente compreender uma mulher deve antes compreender sua própria alma. Não se trata de ser passivo ou submisso, mas de ser desperto. O que Blavatsky chamava de discernimento espiritual é justamente essa capacidade de perceber além da forma, de não se deixar seduzir apenas pelas aparências, nem tampouco tentar seduzir através delas. É um processo interno de alinhamento. Quando esse alinhamento acontece, o homem já não age para conquistar, mas simplesmente é. E esse ser, em estado de presença, se torna magnético por natureza. O feminino, ao encontrar essa energia, relaxa. Deixa de se proteger, deixa de testar, deixa de se esconder. Porque ali naquele espaço criado pela consciência masculina desperta, ela sente que pode simplesmente existir. E é nesse ponto que o verdadeiro relacionamento começa. Não como um jogo de papéis, mas como uma dança energética onde ambos se reconhecem como expressões do uno. O homem deixa de ser um ator em busca de um papel e se torna um canal para algo maior. O equilíbrio entre o princípio ativo e o receptivo, o solar e o lunar, o fogo e a água. Tudo o que é verdadeiro nasce desse ponto de silêncio. E esse silêncio para Blavatsky não é ausência, mas potência. É o campo onde tudo pode florescer. Quando o homem compreende isso, ele deixa de buscar resultados imediatos e começa a cultivar realidades duradouras. Ele aprende que o ato mais poderoso diante de uma mulher não é falar, nem fazer, mas perceber. E nessa percepção, ele se transforma. Porque ao ver verdadeiramente o outro, ele começa a enxergar a si mesmo. Parte 2. O mistério do feminino e a responsabilidade masculina. Helena Blavatsky via o feminino como uma força cósmica primordial. Para ela, a mulher é mais do que um ser humano. Ela é um símbolo vivo da Mãe Divina, da natureza criadora, do útero espiritual do universo. E lidar com essa força exige reverência, responsabilidade e sabedoria. Não se trata de idealizar a mulher, mas de reconhecer que nela habita uma centelha do mistério que rege todas as coisas. Quando o homem trata uma mulher com descaso ou intenção egoísta, ele não fere apenas a ela, fere a si mesmo, fere o equilíbrio da própria natureza. A verdadeira responsabilidade masculina começa quando o homem se dá conta de que sua presença tem o poder de nutrir ou destruir, de despertar o melhor ou o pior em uma mulher, dependendo da energia que ele carrega. Segundo Blavatsky, o ser humano é um campo magnético em constante emissão. Se o homem está desconectado, vazio, superficial, ele transmite caos. Mas se está centrado, conectado com sua essência espiritual, ele irradia ordem, confiança, direção. O feminino reconhece isso de forma instintiva, não pela lógica, mas pela alma. É por isso que a busca pela autotransformação é o maior ato de amor que um homem pode oferecer a uma mulher. Antes de exigir compreensão, ele precisa oferecer clareza. Antes de querer ser aceito, precisa se aceitar. Blavatsky dizia que ninguém pode oferecer ao outro aquilo que ainda não despertou em si mesmo. Logo, o homem que deseja se relacionar com profundidade deve estar disposto a olhar para as próprias sombras, a encarar seus medos, a dissolver seu orgulho. Só então poderá ser um verdadeiro pilar para o feminino. Essa responsabilidade não é um fardo.
É uma honra, porque o homem que assume esse papel se torna mais do que um companheiro. Se torna um catalisador de transformação. Ele oferece segurança sem controle, firmeza sem rigidez, presença sem invasão. E a mulher, diante dessa energia, floresce. Ela deixa de lutar, de se defender, de fugir. Porque, enfim, encontrou um espaço onde pode ser plenamente ela, inteira, intuitiva, poderosa. E essa reciprocidade cria um campo de evolução que eleva ambos. O homem desperto não teme o poder do feminino. Pelo contrário, ele o reverencia, porque compreende que, ao se entregar à dança do masculino com o feminino, está tocando o próprio coração do cosmos. Está participando de um movimento ancestral, sagrado, que transcende o ego e ativa a alma. E nessa entrega, ele encontra um propósito que nenhum prazer superficial poderá jamais substituir. Parte 3. A alma feminina como portal iniciático. Helena Blavatsky afirmava que o mundo visível é apenas uma fração da realidade. O verdadeiro conhecimento está escondido, velado, e só pode ser acessado por aqueles que aceitam passar por um processo iniciático. O mesmo vale para a alma feminina. Ela não se revela ao primeiro olhar, nem se entrega a qualquer toque. Ela é um portal. E o homem que deseja atravessá-lo precisa estar disposto a se purificar internamente, a silenciar suas urgências, a abrir mão da pressa que consome o mundo moderno. Diante de uma mulher, o homem comum busca respostas rápidas. O homem desperto busca sentido. Ele entende que cada gesto feminino é simbólico, que cada mudança de humor pode ser uma manifestação arquetípica, que cada silêncio pode conter uma sabedoria profunda. E ao invés de se irritar ou se afastar, ele observa. Ele aprende. Ele escuta o que está além das palavras, porque sabe que cada camada feminina revela algo não apenas sobre ela, mas sobre os ciclos da própria vida. A mulher, nesse sentido, se torna uma iniciadora. Não porque ela queira ensinar, mas porque sua presença ativa no homem processos que ele jamais poderia acessar sozinho. E o homem que aceita isso não se enfraquece, ele se fortalece. Ele compreende que há grandeza em se render ao desconhecido, e que o verdadeiro poder masculino está na capacidade de atravessar o mistério sem tentar controlá-lo. Como dizia Blavatsky, é no caos que se esconde a semente da ordem mais elevada. Esse caminho, porém, exige renúncia. Renúncia das máscaras, das ilusões, das expectativas. Exige humildade. Porque só aquele que se coloca como aprendiz diante da vida pode, um dia, tornar-se mestre de si mesmo. E nesse aprendizado com o feminino, o homem encontra uma sabedoria que nenhum livro pode oferecer. Uma sabedoria que vem do sentir, do estar, do permitir. Uma sabedoria que cura, transforma e liberta. Ao atravessar esse portal, o homem já não vê mais a mulher como um fim, mas como uma passagem. Uma passagem para uma nova versão de si. Uma versão mais íntegra, mais consciente, mais alinhada com o seu propósito espiritual. E ao honrar essa jornada, ele desperta o que há de mais nobre em si mesmo. Não a força da dominação, mas a força da presença lúcida, que não precisa provar nada para ser profundamente transformadora. Parte 4. A harmonia dos princípios. Masculino e feminino em equilíbrio. Blavatsky via o universo como a manifestação de dois princípios complementares. O ativo e o receptivo, o masculino e o feminino, o espírito e a matéria. Um não existe sem o outro. Um não domina o outro. Eles dançam, se equilibram, se retroalimentam. No relacionamento entre homem e mulher, essa verdade se reflete com clareza. Mas o que vemos, muitas vezes, são relações desequilibradas. Homens tentando dominar, ou mulheres tentando controlar, ambos movidos pelo medo, pela insegurança ou pela carência. Esse desequilíbrio nasce da ignorância espiritual. O homem que compreende o valor do equilíbrio deixa de competir com o feminino. Ele não tenta vencer uma mulher. Ele se oferece como contraponto.
Ele se alinha, vibra em harmonia, compreende que o papel dele não é impor, mas sustentar. Segundo Blavatsky, a energia masculina, quando purificada, se torna o eixo, o centro firme em torno do qual a espiral feminina pode girar livremente. E essa liberdade, ao contrário do que muitos temem, não afasta a mulher. Ela a atrai, porque é ali que ela encontra segurança sem aprisionamento, direção sem rigidez. É nesse ponto que o relacionamento se torna alquímico. O homem desperto não exige. Ele convida. Ele não invade. Ele acolhe. Ele não se anula, mas também não se impõe. Ele entende que a mulher, ao fluir livremente, ativa nele forças que o fazem crescer, amadurecer e expandir. E essa expansão não é apenas emocional ou psicológica, é espiritual. Como ensinava Blavatsky, tudo o que é verdadeiro eleva a alma, e uma relação equilibrada entre masculino e feminino é uma escada silenciosa para o sagrado. Mas para isso o homem precisa abandonar a luta interna entre força e sensibilidade. Ele precisa integrar ambas. Ser forte não significa ser duro. Ser sensível não significa ser fraco. Blavatsky defendia que o ser integral é aquele que une os opostos dentro de si. O homem que honra isso consegue proteger sem sufocar, liderar sem dominar, amar sem se perder. Ele se torna um espelho da própria ordem cósmica, firme, silencioso, profundo. E essa energia, tão rara hoje em dia, é irresistível para o feminino que já despertou. O equilíbrio não é uma técnica, é um estado de ser. E ele só é possível quando o homem deixa de buscar fora e começa a construir dentro. Cada vez que ele escolhe a consciência ao invés do impulso, cada vez que se conecta com sua essência, ao invés de reagir ao mundo, ele se torna um canal mais puro dessa energia cósmica masculina. E nesse estado ele não apenas atrai mulheres verdadeiras, ele inspira nelas o que há de mais elevado. Porque o equilíbrio entre os dois princípios não é o fim do caminho. É o portal para uma nova forma de amar. Parte 5. O caminho da transcendência e o amor como elevação. No pensamento de Blavatsky, toda relação verdadeira é, em última instância, um veículo de ascensão. Um meio pelo qual as almas se ajudam a transcender as limitações do ego e se aproximam do divino. E para que isso aconteça entre homem e mulher, é necessário que ambos estejam comprometidos não apenas um com o outro, mas com algo maior. O homem que enxerga o relacionamento como um caminho espiritual deixa de buscar satisfação imediata e começa a nutrir significado. Ele não ama para possuir, ama para libertar. Esse amor transcendente não nasce da paixão, mas da presença. Não exige promessas, exige entrega. O homem que vive esse tipo de amor não tem medo de mergulhar no silêncio da intimidade, no desconforto do autoconhecimento, na vulnerabilidade do sentir. Ele entende que cada encontro é uma oportunidade de cura mútua, de despertar, de transformação. Ele não está ali para completar a mulher, mas para ajudá-la a lembrar quem ela é. E ao fazer isso, também se lembra de si. A beleza desse caminho é que ele não exige perfeição, mas verdade. Blavatsky dizia que o mais importante não é o que você sabe, mas o que você é. E o homem que é verdadeiramente, que vive com integridade, que honra seus valores, que reconhece seus limites e ainda assim escolhe amar com consciência, se torna raro, precioso, magnético. Ele não precisa se esconder atrás de jogos. Ele é o próprio jogo transformado em arte. Ele é o desafio e o abrigo, o caos domado e a paz em expansão. A mulher que encontra esse homem não o idolatra, nem o prende. Ela o reconhece, e nesse reconhecimento mútuo, nasce um amor que não depende, mas compartilha. Um amor que não exige, mas floresce. Um amor que, como dizia Blavatsky, é a expressão mais alta da alma quando ela desperta para sua origem divina. E esse amor, mesmo quando termina no plano físico, nunca desaparece.
porque ele deixa marcas na alma, ele eleva, ele cura, ele transforma para sempre. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já saiba. Não se trata de conquistar mulheres. Trata-se de reconquistar a si mesmo. De lembrar que o verdadeiro homem não é aquele que vence disputas, mas aquele que vence a si. Que o verdadeiro amor não é posse, mas presença. E que estar diante de uma mulher com consciência, com verdade, com alma, é talvez o maior ato de coragem e espiritualidade que um homem pode viver nesta vida. Porque no fim das contas, como diria Blavatsky, tudo é aprendizado, e amar com sabedoria é o maior de todos. Chegamos ao fim de uma jornada que, na verdade, é apenas o início. O início de uma nova forma de enxergar, de sentir, de se posicionar diante do mistério do feminino. E talvez, mais importante ainda, diante do seu próprio mistério interior. Tudo o que falamos aqui não é uma fórmula para agradar mulheres, é um espelho. Um convite para que você, como homem, se reencontre com a sua essência, com a sua presença, com a sua responsabilidade sagrada de ser um ponto de equilíbrio no caos do mundo. Relembramos que a mulher é um portal, não um troféu. Que o amor verdadeiro não nasce do desejo de dominar, mas da coragem de compreender. Que o feminino é uma expressão viva da alma do mundo, e diante disso, o verdadeiro homem não se cala por submissão, mas por reverência. Helena Blavatsky nos ensinou que tudo o que é superficial morre com o tempo, mas aquilo que é verdadeiro vibra na eternidade. E se você quer um relacionamento que realmente transforme sua vida, precisa antes ser transformado por dentro. Pense em quantas vezes você tentou conquistar alguém sem antes conquistar a si mesmo. Em quantas relações você entrou buscando algo que ainda não havia encontrado em sua própria alma. O resultado, inevitavelmente, foi frustração. Porque o amor só se sustenta quando nasce da inteireza. Não de duas metades que se procuram, mas de dois inteiros que se reconhecem. E isso exige consciência, exige esforço, exige autoconhecimento. Como dizia Blavatsky, não há religião superior à verdade, e não há amor maior do que aquele que nasce dessa verdade silenciosa que se cultiva por dentro. Talvez agora você esteja sentindo algo diferente. Um incômodo, uma esperança, uma vontade de silenciar e, ao mesmo tempo, de mergulhar ainda mais fundo. Isso é sinal de que algo em você despertou. E despertar é apenas o primeiro passo. O caminho à frente exige constância, exige vigilância, exige vontade de evoluir. Mas a recompensa é imensurável. Porque o homem que caminha com consciência não apenas transforma seus relacionamentos, ele transforma sua realidade. E ao fazer isso, se torna aquilo que o mundo mais precisa. Um homem desperto, íntegro e profundamente humano. Se essa mensagem tocou alguma parte de você, se ao longo deste vídeo você sentiu que algo foi dito diretamente à sua alma, então, não guarde isso só para si. Curta este vídeo como forma de afirmar esse novo caminho. Comente abaixo o que mais ressoou com você, o que você sente que precisa mudar, ou até mesmo o que deseja compreender melhor. E inscreva-se no canal, porque aqui continuaremos explorando as verdades que não se dizem por aí, mas que sua alma anseia por ouvir. Você não está sozinho nessa jornada. E juntos, podemos despertar muito mais do que acreditamos ser possível.